Fala, Poá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, o ACIPOAcast, gravado diretamente da sede da ACIPOA. Junto comigo, eu, presidente Fábio Fernandes, e o meu amigo e diretor Ivan Coelho. Foi promovido, você viu, né? Cada vez eu sou promovido um pouquinho mais. Eu tô gostando disso, hein, Fábio? E sempre assim, no ar. Olha aí, Sim. maravilha. Muito bom estar aqui novamente, Fábio. Mais um episódio aí do ACIPOAcast. Esse podcast tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo e também relembrar aí as histórias da cidade de Poá. Uma cidade tão pequena, mas com muitas histórias, né, Fábio? Uma cidade que vence pela audácia. É. Essa frase aí é nova, hein? Essa eu não Não, conhecia. pior que essa é muito eu não antiga. conhecia. Audacia palur vivincut, né? Os pequenos vencem pela audácia. Olha só aí, ó. Cada vez eu aprendo mais nesse podcast. Isso aí. E eu já me perdi aqui o que a Não, gente ia falar. Exatamente. Você faz a abertura, fala que tem um convidado Tem um especial. convidado maravilhoso hoje, muito bom, que sabe muita coisa dessa cidade, sobre Poá aí, tem bastante relevância sobre a cultura de Poá. Mas antes, Tem os patrocinadores. Exatamente. É isso aí, Fábio. vamos lá. Esse programa é um programa comemorativo, né, aos 50 anos da Associação Comercial, o Jubileu de Ouro, né? E a gente quer eternizar, registrar essas personalidades que contribuíram muito para a cidade e para o comércio da cidade. Para que isso aconteça, Ivan, a gente precisa de patrocinadores. Então a gente tem alguns patrocinadores aí que todos os programas, né, estão junto com a gente. São eles a Brasil Cacau, Unidade Poá, a Levan Seguros, Sim. a MP Com Assessoria Contábil, o Rotary Poá, e a gente tem também o SEMEC, né, que está Sim, ajudando, tá a Cris está contribuindo. trazendo aí, né, uma reformulação. E a gente tem hoje uma necessidade, né? Você que está começando a assistir o nosso vídeo aqui, gostou, né? Imagino que ainda está no começo, né? Mas quer saber mais, quer acompanhar novos episódios, curta a página, né? Se inscreva no canal, comente, né, Ivan? É importantíssimo, né? Comente, Faça perguntas. faça O que perguntas. que você... Qual empresário, qual empreendedor que Sim. você gostaria de ter aqui no Faça canal? sugestão de nomes que a gente vai entrar em contato e vai trazer aqui para eternizar. Então é importante aí o seu like, né, o seu joinha, Sim, sua sim. inscrição e curtir aí o nosso conteúdo. Mas vamos lá, Ivan. Quem que está conosco hoje? Olha, eu tô cansado de ficar lendo Não, mas- currículo mas aqui, tem viu, que ler. Fábio? Porque os currículos são gigantes, cara. Eu não gosto de ler assim. Mas hoje a gente tem aí o Silvio Carvalho, que ele é jornalista diplomado, fotógrafo, foi responsável pela edição do jornal Notícias de Poá entre 82 e 2015. Antes, fundou o jornal Atividade em 1973. Fábio não tinha nem nascido nessa Não tinha época, mesmo. né? Mentira danada. E editou o jornal Comarca Poaense em 78. Atuou como fotógrafo eventual na grande imprensa paulista e foi colunista de fotografia no jornal Folha de São Paulo. Olha aí, ó, muita história. Deve ter muita história também da Captar. Ele possui um arquivo com cerca de 8.000 fotografias que preservam imagens de Poá desde o ano de 1972. Silvio é coautor do livro Poá de Província à Estância Hidromineral e também produtor do documentário Poá de Ontem e Hoje, de acesso livre nas mídias sociais. Seja bem-vindo, Silvio. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu falar sobre Poá e ser recebido por vocês aí na CIP, que eu vejo que está com uma estrutura mais bacana agora, né? Eu conheci a CIP quando era uma salinha, primeiro andar aqui em cima, primeiro ano da CIP, né? Que era uma saleta e tal. E foi evoluindo, e agora aqui eu estou vendo uma estrutura bacana aqui. Você Parabéns. se recorda do primeiro presidente, né? Sim, Legal. que era o Zama Hussein Arati. Arati, isso mesmo. Nosso primeiro presidente. Foi quando foi fundada a Associação Comercial, né, naquele ano. A gente está Foi, falando só de se eu não me engano, 78, 79, não é isso? Não, a gente fez 50 anos agora, exatamente agora, em 26. Então Foi em 76. 76. Mas provavelmente você deve ter tido contato entre 77, 78, por aí. Que deve ter Sim, começado a sim, pegar pode ser, volume, pode vulto, ser. proporção. Você seja estava bem-vindo. falando, fiquei curioso. Como é que a pessoa tem acesso nesses vídeos? Acessando os nossos canais na rede social, o Instagram, Fica no fica YouTube no também? YouTube. fica no YouTube Sim. também, TikTok, tá em tudo que é rede social hoje.
Beleza, mas Só tô acompanhar, à só disposição aí. acompanhar a gente nas redes sociais. Inclusive, deve aparecer aqui no canto, embaixo, em algum lugar. E o que vocês querem saber de mim? Então, Cara, novamente, tudo. novamente seja bem-vindo, né, Uhum. ao nosso podcast, né? E a Legal. gente faz uma pergunta que é inicial para todo mundo, né? Como é que começa a sua história com Poá? Então, Poá, a história de vida, ou a história comercial, ou a história profissional? Pode ser história de vida. Eu vim para Poá com 6 anos de idade. Eu nasci em Ferraz de Vasconcelos. Ok. Né? Meu avô tinha uma casa aqui, toda a família daqui, né? E eu moro, inclusive, nessa casa que foi do meu avô, na rua lá do 11 Paulista. E morei em vários lugares aqui, estudei no Batuíra, estudei no Colégio Padre Simon, né? Desde muito cedo comecei a trabalhar, então dos 14 anos em diante eu ia trabalhar em São Paulo, né? Então, O primeiro assim, emprego seu já foi em jornal? Ou você... não. Como é que surge essa vocação? O primeiro emprego foi de calculista, de uma tecelagem, lá no Belém. Calculista. O Calculista. que é isso? Você quer saber? Sim. Eu calculava, eu tinha 14 anos de idade, hein? Eu calculava o custo de por exemplo, um tecido estampado. Então tinha lá, bom, quanto que vai de amônia para 1.000 metros? Quanto que vai disso aqui, de cada elemento químico que ia para fazer a estamparia. Tá. Aí eu calculava quanto que ia, dividia por metro. Então tinha o custo de 1.000 metros de cada elemento. Então, mão de obra, tecido, fio, Com lavagem, 14 anos? com 14 anos. Você era bom de conta, então? Ou é bom de conta ainda? Eu aprendi a fazer cálculo aí, né? Teve que ficar E eu bom. aprendi a fazer cálculo legal, isso aí, é uma coisa bacana. Você ficou quanto tempo na tecelagem? Eu fiquei, acho que um ano e pouco. E aí você pula pra onde depois? Então, depois eu fui no Citibank, fui ser office boy no Citibank, lá na Avenida Ipiranga. Aí depois disso eu já fiquei até 73, 72. Ah. Aí eu fundei o primeiro jornal aqui em Poá. Você tinha quantos anos? Tinha 18 anos. 18 anos. Tive que ser emancipado. Meu pai porque era foi no 21, né? cartório, porque era 21. Ah. Meu pai teve que ir no cartório e tal. Aí eu fundei um jornal, ficou pouco tempo, mas eu aprendi nesse jornal, aprendi também. Que era o jornal que o Ivan falou, que é o nome? Jornal Atividade. Atividade. Ele ficou de 73, eu fiquei acho que 6 meses só com ele. Aprendi, na verdade eu aprendi mesmo. Mas assim, a molecada com 18 anos quer curtir a vida, né? É. Como é que surge essa ideia? Mas agora, né, Fábio? Antes, né, você vê, a gente começava a trabalhar com 14 anos. Sim. Antes dos 14 anos eu já trabalhava. Eu trabalhei em feira, eu ajudava na feira. Aliás, a minha barraca fica ao lado da barraca da família Antum, que hoje tem o Estrela, né? Sim. Então, eu trabalhava na feira, trabalhava em barzinho, assim. Então, a gente trabalhava, né? Vendia sorvete na rua, sabe? Essas coisas assim. Não tinha tempo. Antigamente tinha molecada, engraxava sapato, né? Hoje fica no celular. Depois vai fazer o curso, faz o curso, depois entra na faculdade, depois faz o concurso, entra para juiz e vai julgar os fatos. Sem experiência de vida nenhuma, né? Fica numa bolha, e a né? gente, na minha época, a gente tinha experiência de vida, né? Então, como eu falei, né? Com 14 anos já poderia ter carteira assinada, né? Então a gente tinha carteira assinada. Sim. E ninguém ficou machucado. Eu brincava normalmente, brincava num período. Né? Então, E aí, de onde vem essa então, ideia do jornal? Então, eu sempre li muito. Li muitos livros e tal. Ia para São Paulo trabalhar, eu ia lendo livros. Isso me deu bastante habilidade na escrita. Então, quando eu fiz o colegial, o curso de área de humanas, que é comunicação, aí eu já tinha facilidade muito grande de escrever e tinha mais 2 amigos. E na escola nós fundamos já um jornalzinho. Na escola. Né? Então, como tinha facilidade e tal, e todo mundo gostou e tal e tal. E terminamos o ano e falamos, poxa, vamos fazer Poá não tem jornal. Uhum. Né?
Falei, pô, mas daí de fazer um jornal, um jornal Estudantil, né? estudantil Para para um jornal para a cidade. Mas como não tinha jornal na cidade, né? Nós fundamos e fomos lá. E também aprendendo. E foi o primeiro jornal impresso em offset, aqui da região. Não tinha jornal em offset. A gente ia rodar o jornal lá em São José dos Campos. Uma gráfica de São José dos Campos. Aí rodava lá e ficamos assim, tomando prejuízo 6 meses. Mas era uma época... Foram E 6... foi assim, né? Começou assim, né? Sempre gostei de escrever e fotografar também. Então, quando eu abri em 73, já tinha a máquina fotográfica. Já fotografava. Você né? lembra qual foi a sua primeira máquina? Lembro, eu tinha ela até outro dia. Guardei, era uma Yashica 6x6. Ah, legal. Era um formato 6x6. E aí, o que aconteceu com a máquina? Depois de muito tempo, vendi. Eu até pensei em fazer um museu aqui, tem um monte de coisa. Ela tinha gravador, tem um monte de coisa que eu guardei, né? Que eu usava. Aí eu falava, ficar guardando, não tem museu. Se pô, tivesse um museu, a gente até podia colaborar, né? Fazer a doação para o museu. Mas você tem um acervo muito grande, né? De fotos. De fotos, né? Tem bastante coisa. Então, desde 72, né? Uhum. Nós estamos em 2026, 54 anos, né? Muito tempo fotografando a cidade. Então. Qual a fotografia, assim, que você faz, poxa, essa foto marcou a minha vida com Poá, que eu gosto muito. Não tem uma só, né? Não tem. Se eu falar, se não for uma, pelo menos umas 2 ou 3, né? Que você lembra que foi. Não tem, porque praticamente toda semana eu ia fazendo uma foto aqui, uma ali, guardando, né? Pensando assim, poxa, um dia vai estar tudo diferente isso aqui, né? Então, vamos preservar a imagem, né? Você já tinha essa ideia, então, de preservação cultural, digamos. Eu tinha ideia e falava assim, poxa, eu viajava, né? De trem e tal, eu via São Paulo, todo aqueles prédios e tal, aquela coisa toda. Eu fotografava lá também, eu ficava, né? Eu sempre gostei de fotografar prédios, né? E aí eu via que Poá, eu via que ia se modificando, né? Tendo aquela transformação. Eu falei, poxa, seria legal, né? Registrar. E fui registrando, guardando. E mesmo quando não tinha jornal, também eu continuei registrando. Continuei fotografando, né? Então, mesmo sem o jornal. A gente tá falando do Atividade, ele começa em 76? 73. 73. E ele vai até quando? Depois eu saí, no meio do caminho eu saí, um outro sócio continuou mais alguns meses, mas também fechou. Tá. Eu acho que ele ficou só uns 8 meses, 9 meses. 74 a 82, o que você faz então, nessa época? 74 aí... Não, eu fiquei 74... Aí eu entrei numa editora Ática. Uhum. Né? Então eu fazia diagramação, programação gráfica de livro didático e paradidático. Fiquei um tempão lá na editora Ática. Fica até 82 quando você... Não, eu fiquei até 79. 79, tá. Porque depois que eu saí da editora, ainda fiquei um tempo. Nesse meio tempo é que eu fiz muitas fotos para jornais, Folha de São Paulo, Estadão. Freelance, né? Freelance, fotógrafo freelance. E também foi o tempo que eu fiquei, acho que uns 3 meses escrevendo uma coluna para Folha Informática e Fotografia. A mesma parte da informática tinha um segmento de fotografia e tal. Estava começando ali. Tem alguma foto que você... Putz, que legal que a minha foto saiu na Folha de São Paulo, alguma coisa assim? Tem várias, né? Tem várias. Mas nessa coluna especificamente eu falava sobre macrofotografia, que era a minha experiência que eu tinha na editora Ática para fazer fotos para livro didático. Então era foto de macrofotografia que chama, né? Uhum. Então era foto de polinização, de folhas, de, sabe assim, coisas miúdas, né? Para ilustrar livro de ciências, né? Então eu tinha muita coisa assim, eu ilustrava essa coluna da Folha, eu ilustrava com essas fotos. E explicando a macrofotografia, né? Que era muita novidade na época, né? E você perguntou do que eu fiz em 70. Então, aí nesse meio tempo, eu fiquei antes de fazendo montar o jornal, né? Eu ficava, não sei se você sabe, eu não sei se eu te falei, mas eu ficava, por exemplo, eu ficava em cima de prédio em São Paulo para fotografar
Trombadinhas em Ação. Caramba. Flagrante Muita, trombadinha. muita foto, hein? Fazia, e eu peguei, teve uma... Mas aí eu usava aquela... tinha as teleobjetivas, né? Tá. Ficava lá e tal. E peguei muita prática de trombadinha, assim, de identificar. E tudo isso, você vê como é importante, né? Que hoje o menor de idade não tem. Como é importante a vivência nas ruas, na vida, porque você aprende a identificar as pessoas, sabe, assim, pelo olhar, você passa a ter um sentido Uhum. da personalidade de com quem você está falando, né? Hoje em dia já não tem mais isso, né? Por quê? Porque é proibido trabalhar quando vai depois dos 16 anos como aprendiz e fica no celular, quer dizer, então a criança não tem hoje a vivência do relacionamento, né? Do sentir, né? Que a gente tinha na época. Então eu pegava flagrante de roubo lá e vendia para os jornais. Vendia pro jornal. Aí, E até hoje tem um monte de flagrante e ninguém faz nada, né? aí em 82 você funda o Notícias Aí, de Poá. aí em 82, né, fundei o Notícias de Poá. Você sozinho? Aí foi sozinho, né? Minha mulher me ajudando Tá. e tive a ajuda também do Nivaldo Marangoni, que é o jornalista do Diário de Mogi, meu amigo até hoje. E ele assinou como jornalista responsável e eu comecei a editar. Começou com um quinzenal e era só o jornal, Uhum. né? Era só o jornal. Começou em 82, quinzenal. Nossa, dava trabalho. Dava trabalho. Você tinha que ler. A gente teve um colega que veio aqui conversar com a gente que ele carregava o computador, né? Ia levar pra São José também. Pra São Paulo, alguma coisa assim. É, não lembro acho que era exatamente São onde ele Paulo, levava. Você também tinha isso? Se Não, levar você- o computador? Você pra tinha a gráfica própria. Não levava o computador. Quando eu comecei, não existia. Não existia computador? Não existia. Não, o computador até existia, mas estava engatinhando, Começando. não estava nas redações. Nossa. O que tinha era a máquina de escrever, máquina de escrever, né? E as redações ainda era na base do chumbo, de impressão tipográfica, era uma linotipo. linotipo, né? Não tinha. E a gente escrevia as laudas, Uhum. as laudas, né? Esse- E as laudas eram depois passadas para linotipo em linha de chumbo, a linha de chumbo ia fundir a chapa e a chapa ia imprimir. Se não me engano, Isso foi o começo, né, do meu jornal e de todos os jornais. o Silvio pode me ajudar, mas se eu não me engano, você pegava esse linotipo, você pegava cada letrinha, você Antes. pegava a lauda, né, que você tinha escrito, né, Antes. e montava letrinha por letrinha. Pegava a Então, letrinha. antes desse sistema de linotipo, por exemplo, o primeiro prefeito José Lourenço Marques e o seu Lorei Novazzi, eles tiveram um jornal aqui. E ele mostrou para mim e contou a história dele, que ele fazia o jornal na unha, literalmente. Era tipo a tipo, assim, Uhum. letra por letra, fazia as linhas. A linha montava uma rama, chama rama, né? E a rama ia numa máquina para impressão. Esse era o jornal feito aqui, né? E quando eu comecei era linotipo, né? Depois da atividade, quando eu fundei era linotipo. O Diário de Suzano era linotipo, o Diário de Mogi era linotipo. Eram os dois jornais que tinham aqui na região. E depois disso... Aí depois teve a evolução, né? Logo em seguida eu comprei linotipo e impressora e trouxe para o Reino da Garotada de Poá, que tinha uma gráfica lá. Onde é hoje a Escola Arcanjo. Uhum. Né? Lá tinha uma gráfica. O Reino da Garotada tinha uma escola de gráficos, de tipógrafos e gráficos. Tinha lá várias máquinas, eles davam aula lá, né? E, bom, aí comprei a linotipo, a impressora, e comecei a rodar o jornal aqui em Poá, lá no Reino da Garotada. Aí comecei lá e tal. Depois eu abri uma gráfica comercial, né? E me instalei lá na Avenida Brasil, perto da prefeitura, e aí eu fiquei lá um tempão. Esse foi a trajetória. Legal. Muitos anos aí de gráfico, de jornal, né? De jornal, né? Muito tempo. E aí foi acumulando, nesse tempo também, de 1982 em diante, também fui acumulando mais fotografias, mais história e tal, né?
Agora, a história de Poá, até já que a gente está aqui falando, né, dos jornais, você me provocou do primeiro jornal, né, que teve. Uhum. O primeiro jornal que eu tive, que foi o jornal Atividade, aí foi quando nós tivemos a ideia de fazer uma edição da história de Poá. Não existia nada de história de Poá, não existia. Aí, bom, como é que a gente vai? Aí apareceu um jovem lá, devia ter uns 24 anos, 23, que ele era da Diocese de Mogi das Cruzes. E ele veio trazendo essa ideia para a gente. Né? A gente tava, não sei se foi apresentado na época, não sei como foi, alguém falou, estão querendo fazer história. E ele veio com essa proposta de levantar a história de Poá. Ele levantou a primeira história de Poá. Ele foi na Diocese de Mogi das Cruzes, porque antigamente os registros eram todos feitos pela igreja. Todos os registros eram feitos na igreja, né? Entendeu? Casamento, nasceu, foi Você batizado. não tinha cartório nessa época. Não tinha cartório. Na cidade, pelo menos, né? Não lembro se Mogi. Não, mas acho que. Não lembro se tinha em Mogi, não sei. Mas quando os primeiros tempos, né? Então, é onde tem aquele registro de terras que foram dos carmelitas e tal, tudo registrado pela igreja. Da igreja. Tudo pela igreja. Então, esse foi o primeiro. Foi a primeira publicação da história de Poá, que foi no Jornal Atividade. Foi em março de 1974. Foi a primeira história de Poá publicada. E essa foi base para outras publicações que vieram depois. O livro também, inclusive, tem muita coisa dele, desse primeiro estudo. E o livro tem, lógico, depois foi acrescentado alguma coisa, mais trabalhos de jornalistas e o estudo do professor Adilson, que ele fez mestrado pela Faculdade de Cruzeiro do Sul em História, né? E ele fez um levantamento bem rico, né, complementando a história. Então ficou um livro que até hoje, né, o pessoal utiliza muito como fonte de informação. Uma história assim que se fala assim, poxa, que história legal de Poá, que marcou assim a sua vida, que você lembra assim como se fosse hoje. Não tem uma história só, não. Não? Dá pra lembrar. Mas conta uma só. Não, tem coisa assim Para quem não conhece, para quem não conhece Poá. Tem coisas assim que a gente vai descobrindo, né, ao longo do tempo. Como, por exemplo, Poá tinha, aqui em Poá, apareciam curiosidades assim, que em Poá que as pessoas não conheciam, né? Conforme a gente levantava a história. Por exemplo, tem aquela história de uma artista portuguesa chamada Dina Teresa, já ouviu falar? Não. Então, essa Dina Teresa foi a primeira artista do cinema falado de Portugal. E ela tinha uma casa aqui em Poá. Olha. Ela morava aqui em Poá. Acho que é na rua Doutor Guida, que chama. Sai da Praça José Guida. Da praça, e vai para o hospital, né? Aquela rua. Agora ela foi desmanchada essa casa, mas era um castelinho. Fotografei também essa casa. A única fotografia que tem eu que fiz. Sim. Depois desmanchou, eu não sei se virou uma escolinha. Foi para o município esse terreno. Se transformou numa escolinha ou num albergue, mas é um terreno municipal. Mas são coisas assim que Poá hoje poderia ter um roteiro turístico explicando tudo isso aí, né? Tem a casa de Florestan Fernandes também, que eu até coloquei, saiu na TV Diário, semana retrasada. Também descobri isso aí por acaso, que Florestan Fernandes, que é aquele sociólogo, né, que foi um dos fundadores do PT, um dos incentivadores do Lula para ser presidente. E ele tinha casa aqui em Poá, casa de veraneio dele. Ele vinha passar os feriados aqui, fim de semana, né? Também podia fazer parte de um roteiro cultural de Poá, né? Tudo isso vem pela água Poá, você acha? Água Poá é a marca, né? Poá, natureza, né? Mas pela água mineral? Tudo isso que se diz. Não, porque você falar que uma pessoa tinha uma casa aqui de veraneio... Ah, sim. Bem lembrado, Fábio. Então, naquela época, né, tinha aqueles jornais antigos, ele falava isso aí, visite Poá, passe esse fim de semana, né, aqui em Poá, não sei o que, a melhor água mineral do mundo, tal.
E então os jornais publicavam isso aí. Tinha muita gente, era casa de veraneio mesmo, o pessoal vinha passar. Assim, tinha chácaras aqui, né? Uhum. E tinha várias chácaras, principalmente nos arredores da Fonte Áurea, né? Porque ficou muito famoso aquilo lá, né? Tinha gente que vinha de fora, de outro estado, atraído pela água. Como também antigamente vinham atraídos pelo Padre Eustáquio, pelos milagres do Padre Eustáquio, né? É outro ponto que a gente não explora, né? Agora passou acho que agora ficou até. No exato momento, acho que é o único ponto turístico de Poá é Padre Eustáquio, que tem um museu lá. A coisa tá tão assim, né? Empobrecida, né? Que o único ponto turístico ficou aquele museu. Né? Porque o balneário não foi ativado, não foi reativado, né? O balneário está parado. A água mineral é explorada por particulares, né? Empresa privada, não é aberta, né? Aliás, é bem fechada, né? Não sei se vocês têm acesso à água Poá, mas ela é bem fechada, não participa das coisas do município, né? Não sei se mudou alguma coisa agora, mas então não tem mais esse motivo. Orquídea também não tem mais cultivadores, né? A última era a Chácara Maluf, que eu não sei se está fechada, faz tempo que está fechada. Não sei se estão cultivando. A gente tinha uma tradição, né, de ter orquidófilos, né? Tinha. O Heitor Gloeden, por exemplo, foi o principal cultivador. Na época, por que ele era considerado o principal cultivador de Poá? Porque na época Ferraz não era emancipada. E a chácara dele ficava lá em Ferraz. Mas pertencia a Poá? Pertencia a Poá. Porque Ferraz não era cidade ainda, na época que ele cultivava, né? Depois passou a ser município e tal, mas ele era a família do Heitor Gloeden, é tudo de Poá, né? Então, Você acompanhou essa questão da geografia de Poá? Porque eu não conheço a fundo, mas eu vi Ferraz, né? Pertencia a Poá, e aí Ferraz se emancipou. né? Faz esse processo de emancipação. E aí Poá ainda tem uma boa área, mas uma parte vai para Suzano, me parece, e outra parte vai para Ferraz também de novo. Eu não... Não, ou a maior parte foi para Suzano? Não, Ferraz se emancipou, né? Uhum. Como Poá se emancipou de Mogi. Tá. Então tinha o território de Poá, ele se emancipou, falou, uma cidade. Ferraz também adotou o mesmo padrão de medida política, administrativa, e se emancipou. Suzano, a mesma coisa, se emancipou de Mogi, mesma medida. Agora, depois disso, teve um fato. Qual foi? Poá tinha uma zona rural, que pegava uma área de plantação lá dos japoneses, lá de baixo. Só que ficava bem longe, ficava depois da chácara Pecne. Tinha uma chácara Pecne, que era Nova Poá agora, que era a zona rural. E então, aí depois, o que aconteceu? Foi até uma crítica que fizeram para o Marx, porque fizeram um plebiscito Lourenço, né? para o Lourenço Marx, que na época do Lourenço Marx resolveram fazer um plebiscito para saber onde eles queriam ficar, se com Suzano ou com Poá. E aí ficaram com Suzano. Ficaram com Suzano. E aí Poá disse que Poá perdeu aquela área para Suzano. Mas na verdade é um plebiscito. Foi uma decisão popular. Uma decisão de quem está lá, que são os plantadores, eram os plantadores, né? Agora virou tudo prédio comercial. Que é ali na Do MRV. Na estrada Santa Mônica. Ali, isso, é por ali, Era para ser tudo de Poá. Não, ali na estrada Santa Mônica. Não, também, uma parte da Santa Mônica, seguindo Nova Poá e pegando uma boa área, o mapa antigo de Poá, ele pegava uma boa área lá para Suzano, lá onde tinha muita plantação, né? Tinha plantações de uvas, de hortaliça, né? Os japoneses estavam todos ali, e pertencia a Poá. E realmente acabou sendo a menor cidade da região, né? Na verdade é a segunda menor do estado, se eu não me engano. A gente perde para a Água de São Pedro. Porque na verdade ali a zona rural, né, se você pegar nos mapas ali, você vai ver que a zona rural de Suzano, por exemplo, tem Suzano, tem Poá, e a zona rural ficava mais próxima de Suzano mesmo. Então não fazia sentido Poá ter aquela área lá, né? Então, até por um marco natural que é o rio, né? O rio também. Ficou, né, pra isso, lá mesmo. Você acompanhou, né? A gente está falando do Lourenço Marx, né? Que é o primeiro prefeito da cidade, né? O Roberto depois vem a ser prefeito também, eu não lembro qual o número que ele é, a sequência, mas foi uma família que
teve bastante influência, né, na cidade. De tudo que você acompanhou dessa história, né, política, né, quem que você acha que são os prefeitos que deram algum direcionamento para a cidade, que você, de repente, dentro da história, vale a pena destacar algum ponto que eles tenham feito? Assim, a gente pode notar que alguns se destacaram por uma vocação assim apaixonada por Poá, que eu vi assim, né? Primeiro que tem a parte política, que, por exemplo, Miguel Comitre foi um prefeito que desde cedo ele foi o quarto prefeito e ele novo ainda, né? E ele, sabe, administrou assim com uma certa diferença. Depois teve um destaque para o Eduardão, que gostava muito da cidade e tal, tinha ciúmes e tal, e ele cuidava como se fosse o quintal da casa dele, né? Então, o José Massa também foi um político de expressão, e depois, mais tarde, o Testinha. Mas cada um deu o melhor que tinha para dar, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, teve um prefeito, Capitão Offer, foi o segundo prefeito, se não me engano, ou o terceiro, Espiridão Offer. Uhum. Foi o segundo ou terceiro? Acho que foi o terceiro. O Marx, se não me engano, o Marx foi reeleito, agora me falha a memória. Mas ele pagava do bolso o salário dos empregados, assim. Caramba. Entendeu? Então você vê que cada um deu o melhor de si. A gente Sim. não pode dizer que o Offer foi menos importante que o Eduardão, porque na época ele não tinha dinheiro, mas ele deu do bolso para pagar, para ver as coisas para acontecerem. ver, entendeu? Então, quer dizer, é difícil a gente pegar um prefeito e falar assim, esse foi o melhor para Poá. Por exemplo, na época do Testinho. O Testinho foi considerado o melhor prefeito de todos os tempos de Poá. Perante a administração, o comparativo que se fez no Brasil. Por quê? Porque ele pagava todas as contas e construiu muito. Mas por quê? Porque a arrecadação estava lá em cima. Bem alta a Estava lá em arrecadação. cima. Né? Então, se eu estivesse lá, faria também. Seria a mesma coisa. Quando você tem muito dinheiro numa cidade pequena, poxa, né? Então, ele fez muita coisa. Agora, ele tinha aquela paixão de fazer pelos outros. Então, essa era a vantagem. Então, ele pegou dinheiro e fez muita coisa, né? Então, as escolas, ele fala, não, tem que fazer um piso assim, tem que ser de primeira, tudo, ele quis fazer tudo de primeira, né? Colocou piscina nas escolas e tal. Então, cada um, eu acho que deu o melhor de si, né? E não dá, é difícil a gente pegar e falar assim, esse foi o melhor, esse foi o pior. Não, é difícil. Porque num certo momento, um foi melhor, num certo momento, o outro foi melhor. Em algum aspecto, esse foi melhor, em outro aspecto, né? Então, por exemplo, na época, no aspecto do turismo, Eduardão, ele se batalhava muito para implantar o turismo, mais do que outros prefeitos. Na época do Massa, ele batalhava muito, porque a família toda dele viveu do trabalho, ele tinha a filosofia do que o trabalho resolve tudo. Então, na época do Massa, ele trabalhou muito para trazer indústrias para Poá. Então ele pegava terrenos assim que ele falava, bom, vamos transformar isso aí, vamos fazer galpão, vamos fazer... Então cada prefeito, né, procurou fazer o melhor. Então em cada aspecto um foi melhor que o outro, né? Mas um só não vejo um destacando mais que o outro. Deixa eu fazer a história tá legal, mas vamos só falar do Notícias de Poá. Como é que como é que funcionou Notícias de Poá? Tinha os patrocinadores, tinha um anunciante. Teve no auge quantos funcionários você tinha trabalhando ali e foi era mais paixão ou ele, né, dava lucro, se pagava? Dava bem pouco lucro, né? Bem pouco lucro. Ele vivia muito da venda, Uhum. né? Então é uma época que, como não tinha, na época que circulou a Notícia de Poá, se não me engano, no Novo Jornal, acho que tinha o Novo Jornal também. No Jornal do Aécio. Novo Jornal, o jornal que era do Pedro e do Aécio. Ah, do Pedro do Aécio, tá. Mas vendia bastante o jornal na Pedro Campos banca. Fernandes, que foi nosso presidente, né, por um bom tempo, né? Isso. Foi vereador. E o Pedro Campos, ele abriu com a Aécio esse jornal, o Novo Jornal, e foi nessa época. Então vendia bastante nas bancas. E além da venda, tinha um mercado publicitário que era bem farto na época. Você tinha assinante, não? Tinha assinante não no começo. Tá. Depois passou a ter. De você entregar na casa da pessoa o jornal. Isso. Legal. Mas foi um período pequeno.
Então, a verba publicitária era boa. Da prefeitura. Ou... Não, verba publicitária do comércio. Comércio. Do comércio na época, porque não tinha quase veículos para Pra publicar. Não pra se tinha rádio, divulgar, para publicar alguma coisa era o jornal. era o jornal. Não tinha outra coisa, né? Então, na época, ao invés de anunciar aqui no Cipoacast, publicava no jornal, No jornal jornal. do Silvio. Isso, ou do Novo Jornal. Ah, Então dava uma. E fora isso, tinha a prefeitura também, que a prefeitura, quando precisava publicar os atos, né? Tinha cartório, todas as publicações oficiais, obrigatórias, tinha que utilizar o jornal. Casamento também, né? Casamento. Digital de Editais de proclama, se chama, né? proclamas, De casamento, toda semana. Então tinha um volume. um volume, deu assim. E quantos funcionários você teve no auge, você lembra? Eu acho que não foram muitos, não. Acho que uns 5 ou 6. 5 ou 6. Ah. Tinha, acho que se contar com o distribuidor, uns 7, mas não muito não. E hoje- Era jornal semanal, né? Sim. Então era bem. E hoje a gente tem alguns jornais ainda que permanecem, né? Que às vezes a gente vê edição física. Isso que é distribuído hoje, na época era vendido, né? Você pagava Vendido, para ter essa era vendido. informação. E quando A- parou as- de vender, eu resolvi parar, porque a venda, ela dava uma independência, Uhum. né? Então para você, eu sempre prezei muito isso aí, a imparcialidade e credibilidade do jornal. Ele precisava ter credibilidade. A pessoa precisa ler e falar, não, isso é verdade. Sim. E assim, se você ficasse dependendo do poder público para existir, para pagar as contas, acabava a credibilidade, porque você tinha que falar amém para o que ele queria. A gente usava, E aí acabava a credibilidade e imparcialidade. usava uma expressão Então- chapa branca, né? Então, aí quando começou a cair a venda, eu falei, não vou continuar. Não está vendendo jornal, vou ver do quê? Uhum. Ficar pedindo, clamando lá para o prefeito. por favor. E você acha que esse movimento tem a ver com o crescimento da internet? Sim, com certeza. Foi o. Porque aí você vê, a propaganda já não interessava mais pro comerciante, pro industrial, porque é muito mais rápida, né? A veiculação através das mídias, né? Então, mesmo a notícia também Uhum. passou a ser mais ágil, mais rápida através das mídias, né? Então, foi caindo, assim, o público leitor. Foi caindo, foi diminuindo. Você chegou a migrar para o digital? Nesse... Ah, sim. Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa, Fábio. Como que se pensou em migrar? Então, eu fiz, se até migrou? foi bom a tua pergunta, porque eu lembrei de uma coisa assim que eu idealizei, que foi antes de fechar, né? Então, o jornal passou pela fase da linotipo, depois passou pela fase da fotocomposição. A fotocomposição era assim, digitava, saíam umas folhas de impressos, colava numa folha grande de página de jornal, aquela página era fotografada, fazia uma chapa de offset e rodava. Rodava, né? Depois disso, veio a fase digital total, quer dizer, você tinha no computador, na tela, tudo a diagramação, a página inteira, tudo digital. A gente gravava no pendrive ou no CD, a página em PDF, o jornal inteirinho, PDF, ia para a gráfica pegava aquele PDF, fazia a chapa de offset através daquela página que era em PDF, né, de alta resolução. Aí fazia a página, rodava em offset, mas era essa passagem. Então teve a passagem, eu vivi toda essa passagem do linotipo, fotocomposição e depois o digital. Na fase do digital, quando começou já o celular e começou a cair a venda, e que eu vi que eu falei, não quero ficar fazendo jornal dependente de poder público, Uhum. né? Eu vou fazer um jornal para ficar sentado dizendo amém, não queria isso. Aí eu tive a ideia de fazer o seguinte, não sei de onde eu tirei, mas eu tive a ideia assim, falei, eu vou chamar um grupo de pessoas, de publicitários que queiram pegar o jornal e implantar um novo modelo eletrônico, com mídia social e tal, e participação. Então é como se fosse sócio, eu chamei o pessoal, um grupo, né, de publicitários, é como se fosse sócios, eles iam me dar uma participação e ia pegar o jornal para eles. Então foi assim que foi. Fizemos um contrato e eles pegaram o jornal,
e transformaram no que eles quiseram, mas dentro dessa norma principal, que é fazer um jornal imparcial, né, e não tendencioso. Aí eles fizeram isso, diminuíram o tamanho, colocaram nas mídias sociais e tal, e tentaram, ficaram acho que uns 8 meses. Aí eles chegaram para mim, Silvio, não dá. Poá não comporta mais jornal impresso. Aí eu falei, então vamos fechar. Fechei o jornal. E aí? Ainda veio na época assim, tinha um jornal de Suzano que eu não lembro se ele me procurou, eu procurei, ou alguém apresentou, não sei, mas surgiu essa possibilidade de vender o jornal, passar o ponto do jornal para eles lá. Quer dizer, eles pegariam o ponto e iam fazer o jornal, né, naquele local, para aproveitar a clientela, aproveitar, né? Uhum. Aí eles pegaram também, mas foi prejuízo. O tempo que eles ficaram lá, eu conversava com ele lá, só prejuízo. Por quê? Porque não tinha mais a verba publicitária, né, como tinha Sim. antes, né? Tava pulverizado em outros meios agora. Tá todo. Aí você fecha o jornal e vai fazer o quê, Silvio? Eu vou nadar, vou Aí passear. você resolve se aposentar, então, nesse momento. Não, então, depois que eu fechei, eu junto com o jornal eu já fazia fotos aéreas. Só que eu fazia com ultraleve. Fazia foto aérea com ultraleve, né? Eu saía lá voando e É fotografando. isso que eu ia perguntar. Você pilotava e ao mesmo tempo Eu você fotografava. porque dava. Eu vou fazer um corte rápido. Viu, produção? Vocês ficam. A produção usa drone. Nutella. Fica ali, Não, mas deixa eu complementar. sossegadinho, controlando no chão. Ele colocava a vida dele em risco. Não, Tá bom? Não, eu fazia isso, né, até um certo ponto. Então você perguntou o que faz, eu comecei a continuar com as fotos aéreas. Uhum. Só que daí veio o drone. Aí eu comprei o drone e comecei a fazer fotos aéreas e trabalho com drone. E hoje Entendeu? você trabalha com drone. Não é que eu trabalho, né? Por exemplo, tem no documentário, você vai ver um monte de cenas, tudo com drone que eu fiz. Uhum. Todos, né? Então, eventualmente eu faço alguma coisa assim, mas eu não vou atrás, eu não, sabe assim, eu estou bem sossegado, tranquilo, né? Não procuro mais. É questão de trabalho, eu não fico indo atrás, não. Mais Sabe? curtindo a vida agora. Agora eu estou bem de grana, eu recebo do INSS. Olha aí, ó, que maravilha. Bom. Você viu? A gente vai chegar lá, Fábio, talvez. Talvez. Agora Mas ainda você faz alguns trabalhos freelance ainda. quando aparece, sim, mas não vou atrás, não. Né? Não nego também. Se alguém me chama para fazer alguma coisa, eu faço, né? Mas não fico procurando trabalho, entendeu? Fico Sim. sossegado. E esse acervo que você tem? Ele tá na sua casa hoje? Tá na minha casa. Tá. Ocupa um espaço de que tamanho, vamos dizer assim? Não, ele tá em negativos, Tá em né? negativo. Tem negativos. Tudo direitinho, guardado, padrão, tal, para conservação, né? E eu digitalizei, passei no scanner os negativos e ampliei. Uhum. Aliás, ampliei. Então você tem esse. Alguma coisa eu ampliei, mas a maioria são negativos que estão guardados, né? E tudo digitalizado, né? Tá. Nomeado, tá legendado. Ainda tem uma parte para digitalizar. Então é um trabalho também que eu faço assim, de vez em quando eu vou lá e digitalizo. Você tem ideia de quantos gigas você tem de dados? Não tenho ideia. Não tenho ideia, porque teve uma fase que eu digitalizei e digitalizava com menor resolução, depois eu passei a melhorar a resolução, mas é muita isso hoje não está disponível. É meu arquivo. seu arquivo pessoal. É. Isso não está disponível para ninguém. Não. Na sua visão, não seria legal a prefeitura ou uma instituição, alguém Seria legal. fazer jogar isso na nuvem para. Seria bom. Né? Mas assim, primeiro que dá um trabalho, mas dá um trabalho que você não imagina. Não, imagina. Assim, cada folhinha tem 36 quadros de negativo. Uhum. Pô, cada negativo para escanear, ele fica lá.
as pessoas que estão nos assistindo agora, que tem jovens nos assistindo também, Não sabe o que né? é negativo. O que, não que é sabe. negativo, né? Poxa, eu poderia ter trazido um para mostrar. Olha só. Que é uma coisa assim que não existe mais. Né? Antes São do- algumas pessoas que Então usam, vamos né? explicar. Antes das máquinas digitais, antes do celular, Antes do celular até. antes do celular existiam as máquinas digitais. Antes das máquinas digitais tinham as máquinas analógicas. A máquina analógica, ela funcionava com filme. Ainda existe filme à venda, Sim, né? sim. Filme 35mm, 6x6, 120, né? Que chama. As máquinas domésticas eram 35mm, é isso não? Não, O que não, a gente não. usava? Não, a máquina profissional também era 35mm. também. Eu trabalhei muito tempo com 35mm, Uhum. né? E 6x6. A primeira máquina que eu tive era tamanho 120, que é o 6x6. É um negativo 6x6 mesmo, Uhum. grandão. E era o negativo, quer dizer, um filme de celuloide, né? Um plástico marronzinho E ele transparente. um filme com nitrato de prata, que é revelado, fixado, e aí fica a imagem negativa, quer dizer, ao contrário. Que é preto tá branco, que é branco é preto. E aí na ampliação ficava a foto. Quando você revela, né? Quando amplia, né? Você Aí você amplia a inverte, foto, né, essa situação. inverte, porque inverte e faz as cópias. Eu tinha laboratório também, fazia esse trabalho. Aprendi também a fazer isso aí. E aí fazia as fotos. É interessante assim mostrar para o pessoal aqui, falar, isso aqui é um negativo, isso aqui é uma foto ampliada, e tal, ampliador, né? E é isso. Eu não sei se a molecada usa essa expressão, né, queimar o filme, né? Tá queimando o meu filme, né? Fábio. Porque antigamente agora, Fábio. Não queima o A filme gente, agora. a gente, não, A gente tá vindo bem, Fábio. na Poxa. nossa, a produção tá dizendo que não sabe nem, não sabe nem, nem, sabe nem nem do que é. Não sabe nem o que a gente tá falando. Mas mas assim- esse termo queimar um filme é isso aí. Não, mas esse Por exemplo, termo às só a vezes gente você sabe. fotografa e você quando eu tinha o laboratório, por exemplo. Então, às vezes eu estou lá revelando e tal, alguém abriu a porta de repente, o filme queima. Queima que fala ele fica preto e, né, queimou. Perdeu Perde todas aquela as foto suas que tinha fotos. sido feita. Na verdade, o queimar o filme, o próprio sistema da máquina fotográfica analógica, ele queima o filme. Porque está lá o filme de acetato, né? E sensibilizado, né? E quando bate a luz, onde bate a luz, ele faz aquele processo do branco e preto. É onde queima. Tem o diafragma, né? Que é a abertura, né? Isso. Ele abre por segundos, né? Por décimos de segundo, né? E Isso. aí queima o filme, né? Com a foto, né? E depois ele isso. fecha. Só que se você abrir tudo, ele vai queimar tudo, né? Exatamente. Então, o queimar o filme é estragar, né, o filme. A gente falava, queimou um filme de 36 poses. Nossa, doía no coração. Ficava mó feliz quando tinha foto pra fazer, cara. Quando eu fazia foto freelance, eu fiz muitas fotos de outros estados e tal para a editora Ática, né? E teve uma vez que eu fui no estado, fiz a foto e quando fui revelar, não sei se o cara do laboratório errou, não sei o que foi, Puxa falou, perdeu. vida. Caramba. Eu no estado. Era pra chorar, né? Porque deslocamento, tempo e... Mas E era, naquela comum. não era muito comum, não. Perdeu Era o filme, não. acidente, né? É acidente, mas muito raro. Mas aconteceu já de ter estragado. Mas antes era tudo fotografia assim, nessa base, né? A gente está com esse programa, Silvio, e a gente vai ser visto por muitas pessoas, né? Até próprio poder público, né? Você tem interesse em divulgar esse acervo seu, de ter uma... É claro que a gente sabe que tem um valor, né? Sentimental, um valor financeiro também, né? Mas Não, é do seu interesse? Sim, porque na verdade para mim eu não vou levar no túmulo comigo isso aí, né? Uhum. E provavelmente também minhas filhas e netos não sei se vão ter o mesmo interesse de levar adiante. Mas seria interessante mesmo que a cidade, né, abraçasse assim, um projeto que falasse, bom, vamos guardar, vamos digitalizar tudo, deixar aberto para o público, né? E além das fotos, você tem um acervo do jornal também, ou não? Você tem todas as edições do jornal? As edições do jornal eu fiz doação de uma coleção para a Câmara e outra para a biblioteca. Tá.
Então, tá, E isso já está preservado, então. E eu fiquei com uma outra incompleta. A minha está incompleta. Tá. Eu doei mais uma para a Câmara completa e outra para a biblioteca. Então, seria interessante, né, Poá, ter esse trabalho, né? De pegar as fotos todas e transformar em arquivo digital aberto, né? Mas, assim, não procurei, né, a prefeitura para falar sobre isso. A prefeitura também, eu não sei onde que a prefeitura encaixaria isso aí. Se não tem nem biblioteca direito, né? Não tem museu em Poá, não tem biblioteca. Mas eu acho que, pensando na história, né, em ter esse registro e pensando que as pessoas hoje conseguem acessar qualquer coisa pela internet, né, eu acho que seria interessante, sim. Associação comercial, por exemplo, se fosse a associação tivesse né, uma associação assim com um volume de contribuintes, de participações e tal, seria um núcleo legal para divulgar. Mas você Né? vê, eu não sei se é saudosismo, né, mas normalmente eu vejo muito o Aécio fazendo isso, né, de colocar fotos antigas e dá um saudosismo. Você começa a folhear aí, fulano, O Aécio ciclano. tem muito trabalho Sim. também, fotografia que seria interessante, né? Porque eu acho que é importante eternizar isso, né? Com certeza. Mas, por exemplo, você pega e vê o prédio que tinha no 11 Paulista, onde é o 11 Paulista, um prédio que é um castelinho, né, e tal. Tem toda uma história. Não era como é hoje? O 11 Paulista? Não, tinha uma casa, um casarão lá, né? Era um casarão, igual o casarão da prefeitura tinha lá. Aí desmancharam, né? E construíram. Como também a casa da Dina Teresa, ela também é um Castelinho também. tinha um formato assim de uma mansãozinha, né? Uhum. Meio castelo, assim, tipo estilo europeu, né? E foi desmanchado. Não também. imaginava que a primeira dama do cinema falado português, né, Tivesse aqui em tivesse aqui em Poá. Poá. Mas olha só como é interessante, né? Cara, a a gente nunca passa um programa sem aprender uma coisa nova, você já percebeu? E aí, hoje, você imagina que, por exemplo, o 11 Paulista, para mim, embora eu seja novo de Poá, mas eu era da cidade vizinha, então passava. E para mim sempre foi daquele jeito. E na verdade, não, olha só. Então era tinha uma estrutura diferente. Tinha uma casa parecida, no mesmo estilo da prefeitura. Uhum. Um casarão lá. Tem no livro também da história, o Poá de Estância. De província a De Estância. província à estância. Tem lá também essa foto aí. Uhum. Tem várias fotos lá que. Cara, foi um mergulho na história, né? Eu fiquei. Não, eu fiquei curioso para ver essas fotos. Não, eu também. Será que a gente consegue colocar algumas fotos junto com a edição? A gente pode pelo menos essa parte, né? Se for possível, né? Se essa Não, parte que está o próprio digitalizada. livro, vocês têm o livro, né? Temos. Então, o livro tem bastante coisa. Dá pra ver, né? Dá pra Dá acompanhar. pra pegar bastante coisa. Por exemplo, quando fala do 11 Paulista, pega e dá um flash lá do casarão do 11 Paulista. Casa da Dina Teresa, se não me engano, também tem um livro, a casa da Dina Teresa. Não sei se tem a foto dela. Mergulho na história, né? Silvio, antes da gente ir pro final, eu queria saber se você tem algum insight, alguma palavra que você quer deixar aí pros empreendedores, pros jornalistas, que hoje a gente tem alguns jornalistas atuando na cidade ainda, né? É uma mensagem, alguma dica, algo que você queira falar realmente ou para o público geral, né? Sobre a história que você viveu em Poá, o que você tem aí para passar, né? Para essa próxima geração, né? Sim. Assim, não tem muito o que eu poderia dizer assim, que a associação comercial é bem importante assim para a cidade, né? Como um órgão assim que centraliza os negócios, assim, as decisões, a política que pode ser implantada no município, né? Então, eu sempre vi assim que o comerciante ele sempre estava afastado, né? E eu não sei como que a própria associação pode fazer para chamar esses comerciantes. Por exemplo, na época de Natal, em várias cidades os comerciantes se unem, a associação chama, eles se unem, respondem e promove uma decoração que vai
render dividendos, né, com os consumidores. Poá, eu sempre via que isso aí era a coisa. Eu lembro desde a época do Rodolfo, lá, Sim. batalhando e pouca Tirando resposta. leite de pedra, né? Vamos Leite dizer de assim. pedra e pouca resposta. Então eu esperava que tinha assim o desejo que o comerciante participasse mais, né, Sim, nós também. na vida A da gente, cidade. a gente. Isso aí, deixa eu lembrar até um fato assim. Uhum. Por exemplo, um exemplo. O comerciante, hoje em dia, ele reclama, ele fala, poxa vida, paga uma taxa mínima de água que consome 1 litro, mas paga 10 metros cúbicos. Consome 1 metro Sim. cúbico, paga 10, porque a taxa é uma das coisas. Ele está lá, paga um aluguel alto, paga isso aí, paga dos bombeiros lá, como é que chama? A VCB dos bombeiros, Tem que paga isso, paga renovar. aquilo. Aí vai o camarada, vai lá na praça, Rui Barbosa, constrói uma paredinha, vai lá outro lá, põe um banheiro químico, vende bebida na praça lá. E os comerciantes não tomam uma atitude para acabar com isso. Uhum. Isso aí, além de concorrência deslegal, isso aí acaba com a cidade. O cara desce da estação e vê um Um botequinho, né? No meio da praça. boteco, sabe? Uma coisa assim, no meio da praça. A praça era tão bonita e de repente ficou isso aí. Né? Então, se ele se unisse com a associação comercial, a associação poderia encampar uma briga para acabar com isso, para deixar a cidade bonitinha. E aí esse trabalho, né, ia Sim. mostrar um resultado legal, porque a cidade, acho que a pessoa quando começa a sentir orgulho da cidade, ela começa a querer comprar aqui, Sim. consumir aqui. Ela não vai no shopping lá da cidade se aqui está tudo bonitinho, tudo, né? Se tiver enfeitado para Natal, se tiver promoções para o Dia das Mães, elas vão comprar aqui. Mas tudo isso tem que ter o engajamento dos comerciantes, né? Então, é só isso que eu tenho. Já espero que um dia, né? É o nosso desafio, né? Engajar o comerciante poaense, né? Dentro da associação. Hoje a gente tem representatividade. Normalmente, quando a gente tem problema, a gente conversa com o prefeito atende a gente. Uhum. A gente consegue concentrar, né, as operações de segurança que nem você falou do Natal, né? Uhum. A gente normalmente tem aqui uma reunião anual que é a Operação Papai Noel. Então vem Polícia Militar, GCM, Secretário de Segurança, né, Polícia Civil, a gente consegue coordenar, né, algumas coisas para melhorar, né, Sim. ver horário de abertura, quem vai abrir mais tarde, a gente consegue fazer algumas coisas, mas ainda a gente também sente essa necessidade do comerciante, né? Vou falar o empresário, né? Tá mais junto. Né? A gente traz alguns temas relevantes, como vender mais no Natal, vender mais Com o Dia das com Mães. o Dia das Mães, Então, aí pela internet. E às vezes a gente está com um conteúdo muito bom. E Aí você chama o pessoal, É. faz uma salinha bonita, com 20 cadeiras e vem 3 comerciantes. Bem Isso aí sempre isso. foi assim. Bem Sempre. infelizmente. Aliás, isso. não é só na parte do comércio, isso aí também na parte política também é assim. Vamos discutir o plano anual do ano que vem e tal, de investimentos. E vai lá, tem 6 pessoas, as 6 são assessores dos vereadores, não tem público. E também não é só Poá, e também não é só Não, isso. sim, Suzano também, que tinha o PT lá no comando, Marcelo Cândido, que é um partido que né, declama a participação do popular, também não ia ninguém. Uhum. Não tinha esse negócio. Não adianta que não engajava ninguém. Não é porque era partido de esquerda que engajava, não engajava. Então é uma coisa que vocês vão ter que. É, espinho o que todo mundo... desafio é conseguir fazer esse engajamento mesmo. E é o que a gente tem trazido nos programas aqui é justamente isso, que o empresário sozinho ele não faz nada, né, Silvio? E aí precisa realmente estar junto, precisa estar participando da associação comercial para entender o que acontece. Poxa, mas não tem policiamento aqui nessa rua, por quê? Vem para a associação comercial que a gente vai conversar, a gente vai discutir com o capitão, Mas, por com exemplo, o prefeito, com todo mundo. Você vê uma coisa que a gente tomou à frente, né? Porque, na verdade, assim, as polícias, não é que elas são concorrentes, mas elas não têm muita comunicação entre elas.
Então, a Agora até associação... que tem, né? Agora até que tem. Mas no começo, né, eu estou indo pro meu quarto ano, né, último ano como presidente. No começo, a gente usava aqui como base para tratar de estratégias. Não que eu participasse de tudo, porque, né, eu sou civil, né, então Não tem não tanta. tem tanta. Mas assim, Uhum. a gente tinha um problema seríssimo de furto de entrada de energia aqui na cidade, né? Então você chegava no seu comércio, tava sem Muito, energia. muito, muito, Aí você tinha que comprar. muito. Teve um agora na Igrejinha Santo Antônio, né? Então, exatamente, furtaram tudo lá. E aí o que que acontece? A gente teve uma operação, a gente juntou todas as forças e aí a gente foi para cima dos receptadores. Porque Hum, tem que ser inteligente também. é. Não adianta você bater em quem está Foi o que roubando. aconteceu em São Paulo, né? São Paulo, Você eles. você acaba pegando o adicto, né, em drogas, né, o viciado, E e, vai. e ele vai ter que transformar isso em dinheiro. E se a É. gente consegue ir para cima do receptador, como de fato foi feito, na época o delegado da época indiciou, né, um dono de ferro velho, aí deu uma melhorada. Mas é importante a gente entender isso. E de novo, É. política, né? Às vezes a gente faz tudo e aí a posturas e fiscalização vai lá e lacra, né? O delegado abre BO. Vai o vereador e. Exatamente. Você já Yeah. sabe da história. Vai Vai o o vereador, vereador. pressiona o prefeito, ó, esse cara é meu amigo, tal, não sei o É. quê. E aí, quando a gente vê, todo o nosso trabalho vai por água abaixo. Então, assim, nosso Então, trabalho também mas a como... briga tem que continuar. Sim, nosso Por trabalho exemplo, como foi o associação, vereador e sim, fez alguma coisa. Ah, não, porque não pode, porque. Aí tem que enfrentar essa realidade. Tem que chegar e. Não, olha, tá aqui. Entrar na promotoria e falar, olha, Sim. tá aqui, aconteceu sim, isso. sim. Nós, Aí nó- manda o vereador lá no promotor se explicar. Será que tinha- ele vai? Ele não vai. Não vai. Agora, uma coisa que a associação poderia fazer, assim, até vai como sugestão, é sair no comércio, fazer os contatos, fazer abaixo-assinado, por exemplo, para questão das praças. Fala, olha, está havendo concorrência desleal. Eu pago aqui água, luz, taxa, aluguel, tudo, e o outro está ali na frente, não paga nada, rouba a luz do poste, faz gato do poste, está fazendo gato da água também. Não sei se chama gato. Chama gato? E o, Da po- água. e o poder público tá Não, vendo. chama gato. Não sei se tem denúncia, se não tem, mas se você fizer isso, fazer um abaixo-assinado e criar uma briga forte, pode ser que você enfrente também leões fortes contrários, mas você vai. Eu acho que o comerciante Mas- vai sentir que a associação comercial tem uma função importante. sim, Que é, sabe assim, bom, esse abaixo-assinado vai estar aqui, prefeito, ó, abaixo-assinado, porque o prefeito também vai se sentir respaldado. Eventualmente um vereador, ó, o vereador, tem uma baixa o assinada comércio aqui, inteiro está pedindo, sim. entendeu? Ele tem um argumento mais forte do que o vereador, entendeu? Então é isso. Por isso que é Sugestão importante isso. quem está assistindo a gente estar aqui junto com a gente na associação Sim. comercial, participando dos nossos encontros, das nossas reuniões, dos nossos treinamentos, né? Tudo que a gente faz aqui, né, Fábio, é em pró ao comércio, em pró ao empresário, e só unindo forças para a gente conseguir ganhar aí várias batalhas que temos pela frente. Sim. É isso aí, muito bom. Antes da gente encerrar, Ivan, quer falar alguma coisa pra gente finalizar? Vamos nos unir para as próximas batalhas. Né? Porque sozinho ninguém consegue. Nenhuma andorinha faz verão, não. E aí, antes da gente se encerrar, Silvio, alguma consideração final que você queira trazer pra gente, além de... Só isso, agradeço, né, a oportunidade de falar um pouco sobre histórias, esclarecer algumas coisas, contar histórias aí, é bom. Legal. A gente vai. E mais uma vez fico contente de ver a associação comercial com uma estrutura bacana aqui. Legal. Tá bem. E faço votos que vocês Você consigam que os viu objetivos. você que viu há 50 anos atrás, vê agora, vê que teve não, uma não de evolução. 50, até de 30, 20 e tal. A gente vê que tá Sempre evoluindo. evoluindo. Eu lembro, a associação também teve numa casa aqui na Floriano Peixoto. E sempre assim, bem moderna. Teve aqui perto da igreja de Santo Antônio, né? Ficou um tempo ali já começou a dar uma melhorada e tal. Mas tá bom, muito bom. Maravilha, Legal. Silvio. Obrigado pela oportunidade. Viu? Valeu, obrigado E- pela presença. Muito obrigado, viu, viu, Ivan? Silvio? E é isso aí, pô. A gente está encerrando aí esse programa, né? Lembrando que provavelmente aí os amigos, conhecidos do Silvio que estão assistindo o episódio até o final, curtam a nossa página, né? Comentem, digam quem você quer ver aqui sentado com a gente sendo entrevistado.
E esse programa normalmente é uma comemoração aos 50 anos da Associação Comercial de Poá. E fica mais um convite, né? Como o Silvio falou, aqui a gente está bem instalado, estruturado, temos um banco aqui junto com a gente como parceiro. Venha visitar a Associação Comercial e ver com os seus próprios olhos como está a estrutura nossa hoje. Até mais, Poá. Valeu!